Salve, salve, meus jovens! E aí? Testando aqui um ambiente novo. Vamos ver como é que fica melhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre KPI, Caster, Mechanical Trail, Caster Offset. Acredito que muitos de vocês aí têm um pouco de dificuldade de entender o que é, para que serve, como utilizar cada um desses parâmetros de suspensão e direção, né? Então fica atento. Eu, como de praxe aqui, criei um sisteminha aqui para poder facilitar o compreendimento de vocês. Então vou usar isso aqui para poder mostrar para vocês como é que funciona. Então, antes de mais nada, quem não está inscrito ainda, dá aquela força. Tá aqui, ó, inscreve aí, ativa o sininho de notificação. Fica muito mais fácil de vocês estarem acompanhando todo esse material que eu estou fazendo para ajudar vocês. E me ajuda também aqui, crescendo o canal, fico mais feliz e fico mais motivado de fazer esse material. Tá joia? Então vamos lá. Acompanha aí até o final. Não esquece do like. Então vamos lá. Vamos aqui no computador, que eu vou mostrar para vocês. Começando do básico, vamos falar primeiro sobre Kingpin, né? Então chega mais. Olha só. Estamos aqui. O Kingpin ele vai estar agindo na vista frontal do carro, certo? Então vamos ocultar algumas coisas aqui. Vamos pegar uma normal, a manga de eixo. Então o Kingpin ele conecta o centro do terminal rotular superior com o centro do terminal rotular inferior e traça uma linha, né? Então, como vocês podem observar aqui, ó, independentemente se isso fosse um eixo real ou uma linha imaginária aqui entre o centro dos terminais rotulares. E na linha frontal, você estendendo essa reta, você encontra, comparando ela com o centro do pneu, nós temos o scrub, ou scrub radius, certo? Nós já batemos um papo sobre scrub radius, tá aqui, ó, se não tiver visto ainda, tá bem o link aqui em cima, dá uma olhada. E essa inclinação, por que a gente está falando hoje a respeito de Kingpin? O Kingpin em conjunto com o Caster, ele vai criar um efeito muito benéfico na suspensão de direção, né? Que chama-se cambagem induzida. Então a gente precisa de Kingpin e Caster para poder gerar esse efeito. Mais para frente eu vou mostrar um pouco como é que isso funciona. Mas vamos continuar. Então lembra que a gente falou lá no vídeo, se você já viu ou se não viu, vai ver. O Scrub Radius ele tem impacto no feedback do solo e também no esforço do volante, certo? Aí, por que eu quero fazer esse link? Quando a gente vai ver o Caster e o Trail, né? O Trail o que é o Trail? O Trail é quando a gente sai da visão frontal para a visão lateral. Então, o Mechanical Trail está para o Scrub Radius. O Mechanical Trail está para o Scrub Radius, assim como o Caster está para o Kingpin. Então, simplesmente o que está mudando? A gente está olhando pela visão frontal do carro e o outro pela visão lateral. Só que cada um deles vai impactar numa coisa diferente, tá? Então, se eu tiver muito Mechanical Trail, eu também vou ter um peso na direção maior. Mas, o que isso vai fazer? Quanto mais Mechanical Trail, mais a roda vai apontar para a direção que o carro está se movimentando. Depois aqui com esse camarada eu vou mostrar como é que funciona comparando a função do Caster e o Mechanical Trail, tá? Então olha só, a inclinação do Caster
Lembrando, o caster, vamos de novo aqui, vamos falar um pouco antes aqui, ó. Caster, a inclinação lateral, tá vendo, ó, a frente do veículo tá para lá. Eu estou olhando o veículo de lado. A inclinação da suspensão, dos pontos de rotulação da suspensão na visão lateral, vai me mostrar qual é o ângulo de caster. No caso, um caster positivo se esse ângulo for virado para a parte de trás do carro, um caster neutro se ele for completamente perpendicular ao solo, ou um caster negativo se ele for inclinado para a frente do carro, tá? Então, sabendo aqui que o caster vem desse jeito, como é que eu gero um ângulo de caster no carro? No caso de uma suspensão duplo A, nós temos algumas maneiras de poder fazer isso, tá? Por exemplo, aqui você está vendo que as bandejas estão inclinadas em relação ao solo. Então, ó, aqui a gente tem uma paralela ao solo. Essas bandejas têm um certo ângulo, certo? Em relação ao solo, tá? Então, esse aqui é uma das componentes do caster, mas pode ser que não seja a única, tá? Porque o caster em si é este ângulo aqui, ó. Tá vendo a manga de eixo ali, ó? Vou até mudar de cor esse troço. Ó, a manga de eixo aqui. E a gente vai ter um ângulo, né? Então, ó, olha o ângulo aqui. E aí, gente, por que eu estou dizendo que tem mais de um jeito de eu conseguir esse ângulo de caster, ou de adicionar caster ao carro? Por exemplo, se eu tiver apenas as bandejas inclinadas, eu gero caster. Mas pode ser que não. Por quê? Imagina comigo, eu tenho essas bandejas nessa posição, mas eu pego esse ponto que está aqui, o ponto superior, em vez dele continuar aqui, eu trago ele para cá. Olha aqui, ó. O meu caster vai ficar zerado, tá? Tá bem. Mas por que isso? Por que eu coloco a bandeja inclinada, uma bandeja em relação a outra inclinada e tal? O paralelismo dessas duas bandejas depois vai influenciar numa coisa que são as geometrias anti-dive e anti-squat. Nós não vamos falar disso hoje, tá? Mas sem falar nessa geometria anti-dive e anti-squat, a gente já tem função da bandeja que está ou paralela, eu digo em relação ao solo, ou as bandejas inclinadas já pegando um certo ângulo e fazendo caster nas bandejas. Porque do mesmo jeito que eu podia manter as bandejas inclinadas aqui e zerar o meu caster, eu podia manter as bandejas retas né? Deixa eu... Então aqui, ó, imagina comigo que eu tivesse essas bandejas paralelas ao solo e eu pegasse e modificasse o ponto de forma que eu conseguisse ficar com a manga de eixo inclinada gerando um caster. Qual a diferença de fazer isso com as bandejas paralelas e horizontais ou as bandejas inclinadas? Aí eu te falo aqui, por exemplo, imagina você passando por um certo obstáculo. Vamos dizer aqui, ó, é uma pedra aqui, certo? O ponto de contato da pedra com a roda vai ser esse aqui. Então eu vou ter uma força que vai agir desta maneira aqui, ó, indo lá no centro da roda. Essa força, para ser absorvida pelo amortecedor, ela vai ter que ser transformada na componente na linha de ação do amortecedor. Então o que vai acontecer?
parte dela vai vir para o amortecedor e parte dela vai ser simplesmente absorvida pelas buchas da suspensão sem que haja nenhum real amortecimento. Então, quando eu tenho essa bandeja mais inclinada, o que vai acontecer? Ela vai direcionar mais dessa força diretamente para o amortecedor, mesmo essa força vindo mais frontal. Então vamos dizer que tivesse um obstáculo maior aqui e tal, pegasse até aqui na frente do pneu. Isso transmitiria parte desse esforço para o amortecedor. Já numa bandeja mais... Se a bandeja fosse mais... horizontal, ela teria mais dificuldade. Ela sendo mais horizontal, ela teria mais dificuldade numa força mais frontal de transmitir essa força para o amortecedor. Ou também, imagina o carro, por exemplo, caindo inclinado de uma rampa de frente. Se eu tiver a bandeja horizontal, até um ponto em que o ponto de aplicação da força seja completamente alinhado com o eixo das bandejas, nenhum esforço vai ser levado ao amortecedor. Então ela não absorve o impacto, ela simplesmente vai ter uma pancada seca. Já se eu tenho a bandeja um pouco mais inclinada, eu fico mais longe de acontecer esse tipo de situação. Tá? Então mesmo que eu caia, aterrisse com o carro um pouco inclinado, ela vai ter possibilidade de transmitir esse esforço do impacto da roda para os amortecedores. Tá bem, mas vamos lá. O que aconteceria no caso de eu crescer, ou o que o trail, por exemplo, faz, ou o não trail vai fazer? Então, vamos dar uma parada aqui e eu vou mostrar para vocês aqui o meu dispositivozinho. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um caster e trail zerado, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, andei para lá e para cá, tô fazendo um esforço aqui no lateral, ó. Essa roda, ó, se ela ficar de lado, por exemplo, ela vai se manter de lado, ela não tem uma tendência de se ajeitar para uma posição. Então, isso aqui seria sem caster e sem trail. Se eu colocar um caster aqui, ó, ela vai ter uma tendência, mas não funciona direito. Por exemplo, aqui, ó, ela tem uma tendência, ela pode cair para a lateral, ó, ela fica meio boba, tá? Agora, no momento que eu passo a ter um trail, olha o que acontece. Trail, o caster está paralelo, ó, tá vendo? O eixo aqui, ó, se ele for inclinado assim, eu tenho caster. Ele reto assim, eu só tenho trail. O trail vai ser essa distância daqui para cá, né? Então, ó, eu andei para cá, ele tá para lá. Eu virei a direção, ele altera automaticamente a direção, igual o carrinho de supermercado, né? Então, é uma situação que a roda não tem tendência a autoalinhamento. Ela simplesmente acompanha a direção que está sendo empurrado aquele carro, o carrinho de supermercado. Se eu empurrar para dar uma direção, aquela roda vai pegar, apontar para aquela direção e não vai se opor ao movimento. Ela simplesmente vai manter o alinhamento e vai sempre procurar o melhor alinhamento possível para estar percorrendo de acordo com o sentido a direção que você está percorrendo. Mas, ó, se eu simplesmente pego essa roda e coloco em qualquer uma das posições, ela não vai brigar com isso, ela vai se manter naquele jeito ali. Quando eu adiciono um caster, aí a história muda. Porque o caster, ó, criei um caster, eu tenho um trail e um caster. Ele cria um torque autoalinhante. Ó, olha aqui, ó. Ó como que ele sempre volta para o centro. Tá vendo? Então não importa, ó,
que eu estiver fazendo, ó, manobrei e tal. Se eu quiser manobrar, eu tenho que fazer assim, ó, manobrei, soltei a volante, o carro volta para a direção reta, ó, ó. Andei, soltei, voltou para a direção reta, tá? Então, no momento que eu coloco um caster, eu tenho que levantar o carro para que ele saia da direção reta. Então, a força gravitacional age voltando ele para a direção mais confortável, que é a posição de sela dele, que é no centro. Tá vendo? Então, eu preciso ter caster junto com o trail para fazer esse torque autoalinhante. Tá bem? Se quiserem fazer um teste desse, é interessante. Aqui é uma caster wheel reta e uma caster wheel com trail. Na verdade, a caster wheel ela é uma trail wheel. Ela na verdade não tem caster, você monta ela paralela, né? Então até a denominação dela é errada. E aqui uma retinha sem nada, tá bem? Então, ó, o meu caster, tá? Ó, o caster. Se eu inclinar mais o caster, o meu trail naturalmente vai crescer. Crescendo o trail, cresce o braço de alavanca na vista lateral em relação à direção. Então, quanto maior o trail, aqui, ó, mais fácil a roda vai querer tomar a direção do movimento do carro ou do que você estiver usando aquilo. Só que isso significa que mais difícil vai ser, mais braço de alavanca ali eu vou ter para quando eu fizer o movimento com a direção. Então vai ficando mais pesada a direção quanto mais trail eu tenho. Para eu poder colocar caster de uma certa quantidade e evitar que esse trail chegue a um valor muito exagerado e comece a ter ficar muito pesada a direção, do mesmo jeito que o scrub aumenta o esforço na direção, na vista lateral o trail vai aumentar também. Então a gente tem um artifício que pode ser feito, que é o caster offset. Olha só como é que funciona esse troço. Eu tenho a mesma angulação, tá vendo? Por teoria, né, se não tivesse offset, eles até aqui colocaram só dessa maneira. Mas imagina se a minha roda tivesse aqui no centro. Então o centro da roda eu coloco uma vertical. Olha o trail que eu teria. Esse valor completo aqui. Para minimizar esse trail e evitar que eu fique com a direção muito pesada e comece a ter muita resposta na direção em relação ao terreno que você está passando, a gente pode usar o artifício do caster offset. Eu pego aqui o centro da roda e trago ele para frente do centro de ação aqui do Kingpin. E com isso eu minimizo. Eu posso brincar aqui com o tamanho do meu trail. Mesmo eu tendo. Porque uma maneira que a gente poderia ter é pegar e reduzir o ângulo. Né? Reduzir o ângulo aqui do caster. Aí eu pego e minimizo o valor do trail. Mas vamos dizer que eu quisesse usar mais caster e não quisesse que crescesse demais o meu trail. Aí a possibilidade é a gente usar um caster offset, tá? Bom, uma coisa que está faltando a gente conversar aqui é em relação a ganho de cambagem, o ganho de cambagem, tá? Então como é que funciona? Quando a gente tem o Kingpin atrelado na vista lateral aqui a um caster, ó, como é que seria isso? Então eu tenho aqui, ó, um caster e um Kingpin.
No momento que, ó, aqui é a vista frontal do carro, né? Então, trail, um trail, e um kingpin e um caster. No momento que eu giro a roda, eu tenho um ganho de cambagem. Que em vez da roda, olha só, se ela fosse paralela, toda vertical e paralela, a roda giraria assim, completamente paralela, não ganharia nem 1 grau de cambagem. Se eu inclino o caster, ó, ela vira assim. Agora, se eu pego e crio um kingpin, ela vai virar aqui assim, ó. O kingpin com o caster faz com que eu tenha um ganho de cambagem negativa na roda externa, que é favorável. Como o carro rola para o lado de fora numa curva, no momento que eu coloco com o ganho de cambagem, com a própria convergência aqui, no movimento da direção, eu ganho um pouquinho de cambagem, e eu ganho mais um pouquinho de cambagem com o movimento da suspensão, né, por conta da diferença de tamanho de braço, então eu já tenho uma cambagem a mais para compensar a rolagem da carroceria, entendeu? Então isso é bem interessante, a gente consegue evitar que a gente comece a ter uma roda positiva quando você rola com o carro, né? Então se a roda começa, vamos dizer que a carroceria gire 4 graus, mas a minha suspensão só consiga trazer de volta 2 graus. O que vai acontecer? Eu vou ficar com 2 graus positivo de cambagem, que não é muito favorável. A tendência é sempre bom ter um pouquinho ali, menos 1 grau de cambagem negativa. É menos 1 grau negativo, né, idiota? Menos 1 grau de cambagem, tá? Então, são artifícios a serem utilizados para conseguir cambagem induzida com o movimento da direção, que é uma soma do caster com o kingpin, e também o movimento da suspensão, que é a gente brincando com os tamanhos dos as, das bandejas. Isso a gente não conversou ainda, mas futuramente a gente vai bater um papo a respeito de como fazer o dimensionamento das bandejas, dos pontos delas e o que levar em conta. Meu Deus, é longo esse papo, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Desculpa se tiver ainda alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, por favor, tá? Estou tentando fazer isso da maneira mais simples possível para vocês entenderem. É bastante coisa, tá? Mas espero que esteja contribuindo. Tá joia? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.